Deus é o nosso Criador, que Ele criou tudo que há nessa terra. Só que hoje, Ele criou os animais, o sol, as estrelas, o que mais? Adão, Eva, nos criou também? Oi? Só que daí fala que depois que Ele criou tudo, Ele criou um dia especial. Que dia especial que Ele criou? O sétimo dia. É a criação de Deus. Por isso que hoje nós estamos aonde? Aqui. Só que depois do sétimo dia, Ele criou até o sexto. No sétimo Ele não criou nada. Ele criou só o dia. Ele criou o sétimo dia para quê? Para descansar. E Ele convida nós a todo sábado fazer igual Ele fez desde o princípio. O sétimo dia, que é o hoje, é o sábado do Senhor. O que a gente faz no sábado? A gente, no sábado é dia da gente deixar a nossa rotina. Durante a semana a gente tem que ir para a escola. O que mais que a gente tem que fazer? Tarefas de escola, não é? A gente tem toda uma rotina. Só que no sábado Deus convida a gente para a gente fazer algo de fé. Só que é para ficar descansando no sábado jogando videogame? Jogando joguinho no celular? O que mais que a gente poderia estar fazendo? Assistindo TV? Não. No sábado a gente tem que se conectar com quem? Com Deus. Fazer as coisas que agradam a quem? A Ele. Então quando vocês ouvirem alguém falar, no sábado você não faz nada, a gente não faz nada no sábado. A gente faz muita coisa. A gente procura agradar a quem? A Deus, indo à igreja, aprendendo um pouco mais com a palavra de Deus junto com os irmãos. O que mais que a gente faz no sábado? No sábado também a gente pode contemplar a criação que Deus fez, né? Ir no parque, com a família, né? A gente tem tanta coisa legal para fazer no sábado, não temos? Com os irmãos também fazer visitas, né? Abraçar os nossos irmãos, tirar um tempinho para falar de Deus para as outras pessoas. Então o sábado ele é um dia comum ou é um dia especial? Muito especial. Um dia que desde a criação Deus já separou esse dia para nós, né? E é um dia que a gente adora Ele mais intensamente, com tempo, sem pressa, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é o melhor dia então da semana? O sétimo dia, que é o qual dia? O sábado. É o melhor dia. Porque outros dias é tudo comum. A gente faz essas coisas todos os dias, né? E Ele errou em fazer o sábado? Deus não erra nunca. E ele sabia que quando Ele fez a sua criação, a gente ia andar meio corrido por aí, né? Agora, crianças, eu quero que a gente agradeça a Deus. Vamos orar aqui. Vem cá vocês. Agora nós vamos agradecer a Deus por Ele nos amar tanto e Ele ter nos feito um dia tão especial como o dia de hoje, tá bom? Querido Deus, muito obrigado por nos dar um dia tão especial que é o sábado. Que possamos nos alegrar com tudo que o Senhor fez por nós e pelo sábado que temos para vivenciar em meio à sua criação. Te agradeço no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não.
vamos ter mais uma mensagem musical para a honra e glória de Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus alcance todos vocês, hoje e sempre. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Que a paz do Senhor seja com vocês todos. Amém? Amém. Amigos, vocês vão decidir agora o que o pastor vai fazer, tá bom? Porque eu estou olhando aqui no relógio e está dando 10 para meio-dia. Eu posso fazer uma oração. Vocês não vão com fome para casa, porque vai dar tempo de almoçar, mas vão com fome da palavra de Deus. Ou vocês falam assim, pastor, a gente consegue ficar mais meia hora. E aí vocês vão chegar em casa um pouquinho com fome, mais alimentado da palavra de Deus. Vocês querem o quê, gente? Meia hora. Os Todos. 50 minutos. Assim, um amém bem forte, vai ser todos que pensam. Amém. Eu fico mais à vontade agora, tá bom? Amigos, vocês sabem que começa hoje a Semana do Calvário, que é uma semana especial. A gente também vai estar entregando esses livros hoje para as pessoas. Você está convidado a participar da entrega e aproveitando para convidar todos para que possam vir. Ao longo da semana, o pastor vai estar sorteando vários brindes aqui para vocês, tá bom? Todo dia eu vou trazer esse kit aqui especial da Páscoa. Vou sortear 2 pacotinhos desses. Hoje, o pastor não vai sortear por causa do tempo, tá bom? Está muito apertadinho o tempo. Mas eu vou presentear a Lourdes, que a Lourdes sempre está aqui com a gente. E eu vou dar esse presentinho de Páscoa para a Lourdes, tá bom? Como não vai dar para fazer o sorteio, tá bom, Lourdinha? Deus te abençoe. E o segundo eu vou dar para a senhorinha que está ali no fundo. Tá vindo. E eu vou deixar aqui presente para ela. Qual é o seu nome, irmã? Maria Cecília. Maria? Irmã Maria, vem pegar uma lembrança da igreja do Álamos para a senhora, tá bom? Deus te abençoe, tá bom? Amanhã, gente, o pastor vai entregar os papelzinhos e a gente vai sortear todo dia livros, essas columbinhas, e o pastor vai comprar umas outras coisas para trazer também. Estou precisando trazer aqueles galãozinhos de azeitona, sabe aqueles galãozão? Vou trazer acho que uns 3 desses na semana. Vamos trazer vários brindes, tá bom? Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu. Amanhã a gente vai ter um lanchinho também, todo final de culto. Amanhã o culto é às 7 horas da noite. Na segunda-feira, o pastor vai trazer o lanche, que vai ser um açaí com paçoca, leite em pó e sucrilhos. Depois do culto, uma motivação a mais para a gente vir na terça também. Todos os dias a gente vai fazer algo especial assim, para que a semana seja uma semana assim especial, tá bom? Então na segunda-feira, amanhã tem até programação, na segunda também. E todo dia o pastor vai estar com vocês dividindo a palavra, vamos ter bons brindes. Garanto que a mensagem será boa também. E também nós temos esse momentinho de confraternização lá atrás, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos para a palavra, porque eu peguei mais 3 minutinhos aqui. Amados, hoje eu vou estudar um pouquinho com vocês esse tema, que é o tema da semana toda da Páscoa. E a gente vai entender como que a Páscoa começou, por que ela começou, o que ela tem a ver com a gente hoje. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 23. Quem trouxe a Bíblia? Levíticos 23. Aqui tem uma família que para mim é nova assim. O seu nome é? Michele. Michele, prazer. Eu sou Júlio, você? Rose, tudo bem? Valmir, é um prazer, viu? Sejam bem-vindos, gente. Vocês moram por aqui pertinho? Aí eu posso fazer uma visitinha para vocês? Pode. Opa, então vou fazer uma visitinha para vocês. Tá? Se der hoje à tarde, já faço hoje à tarde mesmo, Lezinho. Tá lá para nós a gente conversa. Tá bom? Levíticos capítulo 23. Aí na visita eu vou levar a coluna de vocês em casa, tá bom? Levíticos 23.
a partir do versículo 4. Quem achou, diga parabéns. Parabéns. Quem não achou, fala pra você. Todos acharam? Vamos lá. Levíticos 23. Verso 4 fala assim, ó. São estas as festas fixas do Senhor. São estas as festas fixas do Senhor. Aí ele continua. Que proclamareis no seu tempo determinado. São estas as festas fixas do Senhor, que vocês vão proclamar no que? Um dia determinado. Ele fala que é santa o que, gente? Santa convocação. O pastor falou sobre isso outro dia e eu vou pincelar bem rapidinho. Essas são as festas fixas do Senhor que vocês vão proclamar, e ela é uma santa convocação. Se você ler o Levíticos 23 inteirinho, você vai ver que Deus fala de 7 festas. A primeira festa é a Páscoa, que está logo no versículo 5. Ele fala assim, ó: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Pode passar o slide, 2 telinhas, Fábio, do gente Cláudio. Isso. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês devem fazer uma santa convocação. E a primeira festa dessa vai acontecer no primeiro mês só. No primeiro mês, no dia 14 desse mês. Se você for ler, você vai ver que as festas são Páscoas, as festas dos pães asmos, festa das primícias, festa de Pentecostes, trombetas, dia da expiação, e a última é a festa dos tabernáculos. 7 festas. Foi um jeito que Deus encontrou, Ele escolheu de ensinar o seu evangelho do começo ao fim, através de 7 festas. Essas 7 festas, gente, se entendida, você vai descobrir que Deus lá atrás já contou a história do começo ao fim através de 7 festas. Pastor, por que Deus escolheu as festas? Porque naquela época não tinha Bíblia como hoje, não tinha livro como hoje, era passado de pai para filho, era oral. Moisés escreveu em pedras, mas só o sacerdote tinha as pedras. As pessoas não tinham a Bíblia de pedra em casa. Então Deus escolheu de forma didática, para que as pessoas pudessem gravar tudo aquilo que acontecia ao longo dos séculos, até a volta de Jesus. Ele escolheu essas festas, e essas festas, cada uma delas tinha um significado. Ela tinha um significado, era uma festa que acontecia durante o ano. Por exemplo, a Páscoa era no dia 14 do primeiro mês. Se fosse o nosso calendário, a Páscoa seria 14 de janeiro, por exemplo. E ele fala que essas festas são festas fixas, porque ela tinha uma data fixa. Então era sempre dia 14. O dia 14 podia cair na segunda, no sábado, domingo, quarta, era sempre 14. Por exemplo, 7 de setembro é uma festa fixa. Ela pode cair segunda, terça, sempre vai ser o quê? 7 de setembro. Por exemplo, dia dos pais e das mães, ela é fixa no domingo, vai ser sempre um domingo. Mas a data não é, cada ano muda, é um dia diferente, entende? De data. Mas as 7 festas fixas que Deus havia dito, elas deveriam ocorrer e acontecer nessas datas fixas. E cada vez que se cumpria, era um dia de descanso. E se ela acontecesse na sexta, então sábado seria um sábado extenso, sexta e sábado, porque é o dia de descanso da festa, mais o sábado do Senhor. E aqui ele fala assim que essas festas são santas do que, gente? Convocação. A palavra convocação aqui, eu disse para vocês, que é uma palavra, na língua original, que se diz assim, ó, moedim. Moedim é convocações. E aqui está dizendo que são santas convocações. Eu tenho um jeito assim para vocês nunca esquecerem dessa palavra, se quiser se lembrar. Quando a gente está no trânsito e a gente para no semáforo e vem uma pessoa pedir uma esmola, o menino fala assim: moço, me dá um moedim. Me dá um moedim. Então a palavra moedim significa convocação.
Vamos dizer que eu falo para vocês assim, gente, hoje à tarde está todo mundo convocado para vir aqui, que a gente vai entregar o livro. Às 2 horas da tarde, por exemplo. Que horas que ficou, Fábio? Depois do culto. Então vamos entregar. Vamos dizer que foi às 2 horas. Quando chegar 2 horas, as pessoas vão ir para onde? E vai haver o quê? Então, uma convocação é a mesma coisa que um encontro. Essa palavra, moedim, ela também poderia, ou ela pode ser traduzida como encontro. Então, quando você lê aqui, ó, essas são as festas fixas do Senhor, santa convocação, você pode ler assim, santos encontros. Porque Deus, através dessas 7 festas, Ele queria ter um encontro com o seu povo ao longo do ano. Entende? E esses encontros tinham significado. Portanto, era plano e é plano de Deus ter um encontro com a gente. E o primeiro encontro é justamente na festa de Páscoa. Esse é o primeiro encontro que Deus estipulou e colocou para o seu povo. E a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Mas como que foi a primeira Páscoa? Como que foi o primeiro encontro? Nós sabemos que é no primeiro mês e no dia 14 do primeiro mês, como se fosse o nosso 14 de janeiro. Só que lembrando, gente, não é no nosso calendário, tá? No calendário deles, sempre a Páscoa vai acontecer entre março ou abril. Sempre março ou abril, no calendário judeu, tá bom? Sempre março ou abril. Mas para a gente entender didático, entenda assim, é como se fosse no dia 14 de janeiro, que a data é o quê? Fixa. Agora presta bem atenção. No livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos encontrar a primeira celebração da primeira Páscoa. E como foi que Deus pediu, ou como foi que aconteceu a primeira Páscoa? O povo estava escravo do Egito, o faraó, ele sugava o povo no Egito. Quando Deus, de repente, ele levanta Moisés, seu servo, e Deus, por meio de Moisés, ele orienta e ele manda 10 pragas sobre o Egito para que o faraó fizesse o que, gente? Libertasse o seu povo. O faraó não liberta, vem 1, 2, 9 pragas, não liberta. Quando chega na 10ª praga, Deus fala assim com Moisés: Moisés, prepara o povo, porque agora, depois dessa última praga que eu enviar, o faraó não vai aguentar e ele vai libertar o povo, mandar o povo todo embora. Só que antes disso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar um cordeiro, vão sacrificar o cordeiro, vai passar o sangue nos umbrais, não é assim? No umbral da porta, vai seguir todo um ritual. Essa é a primeira Páscoa. E depois disso, quando vocês celebrarem a Páscoa, então vai haver a libertação. E é o que vamos ver agora. Olha o que está no capítulo 12, no versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Araão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do que, gente? Vai ser o primeiro mês do ano. Em outras palavras, quando Deus libertou o povo do Egito, Ele mudou o calendário. Como assim, pastor? Ele está dizendo aqui que esse mês, que é o mês da libertação, vai se tornar o primeiro mês do ano, o mais importante, o principal, porque até então não era. Entende? O primeiro mês do ano não era esse. Mas a Páscoa, a libertação do Egito, que apontava para Jesus, era tão forte, o evento era tão forte, que Deus então decide mudar o calendário. O povo judeu, gente, aguenta um pouquinho, Cláudio. O povo judeu, gente, mais um pouquinho, para aqui. O povo judeu, eles têm 2 calendários hoje. Eles têm um calendário que é o calendário comum, civil. No ano de 2019, o calendário deles estava no ano 5.779. É só somar mais 5, vai estar no ano 5.784 como hoje. Entende? O calendário deles, o civil,
eles entendem que desde a criação, quando Deus fez Adão, Eva, até hoje, se passaram 5.784 anos. Só que os judeus têm um segundo calendário, que é o calendário religioso, que é justamente esse aqui, ó, quando Deus mudou o mês, aquele mês da Páscoa para o primeiro mês. Então eles têm os dois calendários, hoje o judeu. Ele celebra as cerimônias num calendário religioso e tem um calendário civil, que é o do negócio e tal, e que eles creem que foi desde quando o mundo é mundo, que vem até os dias de hoje. Aqui por cima está plotado o nosso calendário de abril desse ano aqui, 19, e aqui o número pequenininho, ó, no calendário dele, tá vendo? 6, aquele lá dele é 6, 12, um dele é 7, tá vendo aqui? Então pegou o nosso calendário e projetou o judaico em cima para a gente ter uma ideia. Agora pode voltar, Cláudio. Pode voltar lá para o comecinho onde tem o povo de Israel assim, acampado. Só para vocês entenderem. Então Deus mudou o calendário. O povo judeu tem dois calendários, o civil e o calendário religioso. O religioso é esse aqui, ó. Quando houve a saída do Egito, então Deus falou assim, a partir de hoje esse mês vai ser o primeiro. E eles então começaram a cantar um outro calendário também. E foi tão importante e tão marcante o evento que Deus decidiu mudar o mês do ano. Só que não afetou os dias do ano, entende? É como se eu pegasse hoje, por exemplo, que nós estamos aqui em abril, é como se eu pegasse abril agora e abril vai passar a ser o primeiro mês do ano, mas eu continuaria contando tudo direitinho, a semana só mudava para o primeiro mês do ano, então não afeta sábado, não afeta nada, entende? É como se eu só trocasse, senão não vai ser mais o mês 4 agora, ele passa a ser o mês primeiro, mas eu continuo contando igual, portanto não afeta nada. Agora veja que interessante, gente. Versículo 2, diz assim, ó, 3, tá? Fala a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, cada um tomará para si o que, gente? Um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Avança, Cláudio. Mais um, pronto. Quando chegar nesse mês, no dia 14 vai ser o quê? A Páscoa. É no dia 14 que vocês vão sair do Egito também. Mas quando chegar no dia 10 desse mês, antes da Páscoa, vocês vão fazer o quê? Separar um cordeirinho, de acordo com o número da família. Se a família for grande, pega um bichinho mais gordinho. Se a família for pequena, for só um casal com um filho, só o casal, pega um cordeirinho mais magrinho, porque senão vai sobrar muita carne, entende? Ele está falando, de acordo com o tamanho da família, quando chegar nesse dia, vocês separam o cordeiro, entende? Se é uma família maior, pega um cordeirinho maior. Se é uma família menor, um cordeirinho menor. E eles deveriam pegar o bichinho e levar o bichinho para dentro de casa, gente. Esse cordeiro não era um cordeiro igual aos outros, não era o do rebanho que estava ali no curral que ele cuidava, vendia, comia, não. Esse era diferente, foi um cordeiro que Deus havia pedido, portanto um cuidado especial. Eles levavam o cordeiro para dentro de casa e ficava com o cordeiro até chegar o dia da Páscoa. E olha como deveria acontecer isso, verso 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um pode o que, gente? Então vocês pegam assim um cordeiro e escolhem um cordeiro mais magrinho, se você é uma família pequena. Mas se ainda assim for muito cordeiro, porque um cordeiro para 2 pessoas, por exemplo, ou 3, por mais magrinho que seja, é muito. Então, mas se ainda for muito para a família, chama o quê? O teu vizinho, de acordo com a quantidade das pessoas, o tamanho do cordeiro, para vocês comerem junto. Primeiro ensinamento que Deus trouxe. O cordeiro era algo que, se fosse mais do que o suficiente, ele deveria ser compartilhado com seu vizinho mais próximo. Pergunto para vocês: Jesus, ele é menos do que o suficiente?
Jesus, ele é o suficiente ou Jesus é mais do que o suficiente? Se Jesus for menos do que o suficiente, então você não precisa compartilhar com ninguém, não vai sobrar nem para você. Mas se Jesus for apenas o suficiente, você fica somente para você, não dá para partilhar. Mas se Jesus for mais do que o suficiente, eu preciso convidar quem? Os vizinhos. O meu vizinho. Eu pergunto, quem é Jesus? Como é Jesus? Ele é o suficiente? É menos ou mais do que o suficiente? Uma oportunidade de compartilhar Jesus. Se ele é mais do que aquilo que você precisa, então você tem o dever de compartilhar ele com outras pessoas. Gente, o que Jesus fez é tão mais do que o suficiente, que o que ele fez não salva só a mim, como salva cada um de vocês e todos que estão aqui. Aliás, não só todos. Ele salva o estado de São Paulo inteiro, se quiser. Ele salva o país inteiro, se quiser. Ele salva o continente inteiro, se quiser. Ele salva o planeta Terra inteiro, se quiser. É tão mais do que o suficiente que é capaz de salvar todo o planeta, se todo o planeta aceitar e quiser. Aliás, o que Jesus fez é tão mais do que o suficiente, que não só afetou a terra, mas afetou o céu também. Porque foi na morte de Jesus que os anjos que ainda tinham alguma dúvida do amor de Deus, de uma vez por todas tiraram essa dúvida. Quando Deus era acusado injustamente pelo inimigo, Deus mostra que ele é capaz de enviar o seu filho, se necessário for, para morrer por quem? Para uma criatura que ele criou e ele decidiu por ela viver e salvar. Vocês entendem? O que Jesus fez, gente, é tão mais do que o suficiente, que vindica o caráter de Deus, que afeta o céu e afeta todo o universo, em saber o que esse Deus de amor é capaz de fazer por mim e por você. Amém? Amém. Versículo 5 diz: o cordeiro será sem defeito. Por que vocês acham? Macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito? O cordeiro tem que ser sem Jesus tinha defeito, gente? Tinha pecado, gente? Jesus veio no sexo feminino ou no sexo masculino? Então ele pediu que o cordeiro fosse um cordeiro, porque representava Jesus e porque também não tinha pecado. Quando João Batista viu Jesus se aproximar para ser batizado, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, deveria ser assim o cordeiro. E ele disse que o cordeiro tinha que ser de quê? Quanto tempo? 1 ano. Vocês podem tomar um cordeiro ou um cabrito. Gente, depois de 1 ano, ele já vai passando para a fase adulta. Ele já vai deixando de ser cordeiro, entende? Portanto, 1 ano deveria... A questão da pureza, né? Agora, sabe que interessante? Não, eu vou deixar para amanhã essa parte. O cordeiro vai ter 1 ano, sem defeito. Poderia ser um cabrito ou poderia ser um cordeiro, não é assim? Um cabrito ou cordeiro. O cordeiro, gente, o carneiro, aliás, o cordeiro, ele é filho de quem? Não é filho da mãe, não. Ele é filho de quem? O cordeiro é filho da cabra? É. Vocês não nasceram na roça, não, né? Da ovelha, não? Da ovelha. O filho da ovelha. Ah, tá ali, ó, lá de Maceió, como que é? Vale em Cabula, pronto de Léo. O cordeiro, gente, é filho de quem? Da? Com quem? Ovelha com quem? Com o carneiro. Aí já a ovelha com o carneiro, ela tem o quê? Um cordeiro. E o cabrito, quem que é o pai deles? Bode com quem? Com a cabra. Então podia ser um filhote de bode de cabra, um cabritinho de 1 ano, ou podia ser um carneiro, uma ovelha, tendo o quê? O seu cordeirinho ali de 1 ano, tá bom? Era um dos dois. Nossa, vocês deram um nó na minha cabeça, misturar os pais dos bichinhos aqui tudo. Mas tinha que ser desse jeito, de 1 ano. Esse bichinho de 1 ano,
ele deveria ser levado para dentro de casa. Ele deveria passar aquela semana inteirinha com a família. E depois deveria acontecer o que está escrito no verso 20. Diz assim: o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel vai fazer o quê? Imolar o cordeiro no crepúsculo da tarde. Presta bem atenção. No dia 10 desse mês, levava o cordeirinho para casa. O cordeirinho ficava dentro de casa até que dia? Até o dia 14. E no dia 14, no crepúsculo da tarde, devia fazer o quê? Imolar, sacrificar o cordeiro. Agora a gente presta bem atenção. Eu ganhei, quer dizer, minha esposa ganhou um cachorrinho. Eu disse para vocês? Um cachorrinho. Ele está quase com 5 meses agora. É o Coach. E quem deu o nome do Coach foi o menino. E eu falei assim: por que Coach? Ele falou: não, Coach é o apelido do Messi. E lá na língua dele, esse Coach, assim, o Coach no jargão dele é o cara, né? É o cara, como o Messi é o cara. E a gente chama ele de Coach, porque o menino colocou o nome do Coach. No começo eu chamava ele só de Gote. Hoje que eu comecei a chamar ele de Coach, coitadinho. Mas é um Shih Tzu. Uma professora que trabalha na escola da minha esposa, ela cismou que queria dar esse cachorro de presente para ela. Alguém ofereceu R$1.200 e os pessoal assim: dá esse cachorro por R$1.200, mulher, o marido dela. Ela falou: não, ele já está um tempinho que ela deu os outros, ficou com ele e falou assim: esse aqui eu queria dar para alguém assim especial. E ela botou na cabeça que a minha esposa tinha que receber, que era a coordenadora dela, tinha que receber o cachorrinho. E ela ficou 2 semanas, todo dia, incomodando minha esposa: ah, você não vai levar o cachorrinho não, coração duro, e todo dia, ele quer uma família que cuide bem dele e tal. E a Rê falou: amor, eu mostrei um bichinho, eu falei: não vou nem te mostrar. Aí quando eu vi a carinha do danadinho, eu também fiquei meio balançado. Aí quando passou assim 2 semanas, a mãe da minha esposa viu o cachorrinho e falou assim: minha sogra falou assim: Rê, eu vou querer o cachorrinho. Aí falou: amor, faz o seguinte, vamos pegar o cachorrinho, se a gente não se adaptar, a gente manda para a sogra. A gente manda para sua mãe. E a gente pegou o cachorrinho e o cachorrinho caiu na simpatia de todo mundo. Amigos, ele é uma terapia. Brinca com a gente, morde, tá, é gostoso demais. Aliás, é a melhor terapia, assim. Ele brinca, chama a sua atenção. Eles são mais agradecidos que os seres humanos. E o coach assim passou a ser parte da família. Outro dia eu dei uns tapinhas no coach. Porque o danado, ele espera te abrir a porta do quarto para ir lá fazer a necessidade dele. Abre qualquer. Às vezes você abre, sai e volta, quando vê ele já fez. No condomínio onde eu moro não tinha coleira. Eu estava com ele no condomínio, já teve uma placa no elevador: proibido cachorro sem coleira, por causa do coach. E aí eu tinha um estacionamento que é subterrâneo, então eu fico agora no estacionamento. Eu corro para um lado com ele para o outro, para não sair na rua, porque ele estava nada, sabe? Ontem bateu na minha porta e falou assim: olha, um dos moradores encontrou um cocô debaixo do carro. Outro dia ele fez o cocô, ontem. O rapaz me chamou atenção, fui lá e peguei o cocô e dei a borrifadinha. Só que dessa vez ele bateu na porta: olha, um vizinho achou um debaixo. As pessoas então, não sabem você não deixar mais o cachorro, que o animal você vai ter que dar uma multa. é uma sentinela. Ele serve para proteger o ambiente de vírus, E aquele pessoal, quando pegava o bactérias, no dia 10, eles levavam para dentro de casa. Era um bichinho pequenininho assim, tipo esse cachorrinho, fofinho. E você, como era o cordeiro que Deus pediu, ele se tornava um cordeirinho especial. As crianças ficavam em volta dele brincando com ele. As crianças dormiam junto com ele. Eu imagino as crianças fazendo cafuné assim na lã, no pelo do cordeirinho. E criando aquela afetividade, aquela emoção, aquele amor pelo bichinho.
Todo mundo da casa se encantava com o bichinho. E quando passava-se 5 dias, aquele bichinho iria morrer na frente dos filhos, do pai, da mãe e de todo mundo. Aí você deve estar pensando assim: nossa, pastor, Deus é cruel, né? Como que ele pede um negócio desse para a família depois de 5 dias, um bichinho tão bonitinho, fofinho e tanta amizade? Era isso que Deus queria causar em você mesmo. Ele queria causar em você esse constrangimento, essa resignação, para que quando você olhasse para o filho dele, que aquele bichinho representava, você que tem dó do cachorrinho, você que tem dó da ovelhinha, do cordeirinho, você tivesse muito mais ainda dó e pena do que o Filho de Deus, Jesus, veio fazer por nós, morrendo na cruz do Calvário. Você entende? Às vezes temos dó e pena da criatura e às vezes não sentimos a mesma coisa pelo Criador, aquele que nos fez, cuida da gente e luta todos os dias para nos salvar. Você entende? Era a intenção de Deus que o povo tivesse esse choque e entendesse que aquele bichinho simbolizava a libertação, o substituto, o sangue dele derramado era a causa da libertação do Egito e para nós hoje a libertação do pecado. E a Bíblia continua dizendo como deveria ser. Ele fala que deveria ser sacrificado no crepúsculo da tarde. Gente, existe o crepúsculo da manhã e existe o crepúsculo da tarde. O crepúsculo da manhã é aquelas 2 horinhas antes de aparecer o sol. Ali por volta de umas 4, 5 da manhã é o crepúsculo da manhã. E então vem o sol. O crepúsculo da tarde é o contrário, é aquelas 2, 3 horinhas antes do pôr do sol. Aí Deus fala assim, ó, quando chegar no crepúsculo da tarde, você vai sacrificar o bichinho. Por que, pastor, tinha que ser no crepúsculo da tarde? Eram as 3 horas mais ou menos. Essa parte eu vou entrar com mais detalhe amanhã, tá bom? No Novo Testamento você vai ver como encaixa com Jesus. Mas por quê? Porque o bichinho seria sacrificado por volta de 3, ele deveria ser levado para casa, ele ia ser assado, ia ser comido mais tarde na ceia, e quando sacrificava o bichinho às 3, você tinha mais 2, 3 horas para tratar e assar, para quando chegasse no pôr do sol, participasse da ceia comendo da carne do cordeiro. Entende? É por isso que Jesus fala que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue. Entende? O comer da carne está ligado com a ideia da Páscoa. O Seder, como chamam os judeus. A Páscoa que celebra a libertação do povo de Israel. E hoje celebra a libertação do pecado, aquele que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Agora veja, o versículo 6 diz mais: o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e nas vegas das casas em que comerem. Passa mais um, Cláudio. Então deveria mais um. Mais outro. Deveria pegar do sangue do animal e deveria passar nas vegas e nos ombrais da casa. Aqui é o lombo, está vendo aqui, ó? E nas vegas. Esse sangue, gente, mais para frente vai dizer que deveria pegar um molho de isopo, era um tipo de planta. Já viu que lá no Nordeste, no Norte, o pessoal fala assim, um mói de coentro, viu? Moço, dá um mói de coentro, né? Dá um mói. O povo quer dizer molho. Molho, dá um molho de coentro, mas só fala mói, dá um mói de coentro. É isso aqui, ó. Eles pegaram um molho de isopo, uma planta, e esse molho dentro de uma bacia, eles molhavam, pensa no coentro. Eles molhavam como se fosse um pincel e eles então passavam nos ombrais e na porta. Agora tente imaginar eles passando o sangue na porta. Isso lembra alguma coisa para vocês? Cruz. A forma como eles passavam o pincel, o molho, apontava a forma onde o nosso Senhor morreria e seria pendurado. Passais nos ombrais da porta. Agora acompanhe comigo que vai dizer mais, verso 6, 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e vegas das portas na casa em que o quê?
na casa em que comerem. Na casa que se alimenta do cordeiro tem que ter o sangue dele. Amigos, fizemos uma ceia, e na ceia eu expliquei sobre isso. Na ceia você come do pão e você bebe do suco que simboliza o corpo e o sangue. Diz para vocês que o pão é a ideia do alimento, nós precisamos de alimentar de Jesus. E o sangue tem a ver com a vida Mateus que foi dada 4:4. conosco. Uma coisa depende da outra. A ceia não podia ser só com sangue, com suco, e não podia ser só com pão. Por quê, pastor? Porque se Jesus viesse morrer e não tivesse o alimento que é que me dá o conhecimento, eu nunca ia aceitar ele o que ele fez, porque eu não ia saber dele. Agora, se ele viesse só nos ensinar, dizer o que fazer e não morresse, o conhecimento, o alimento também não adiantaria. Eu precisava de alguém dar a vida por isso que os dois estão intimamente ligados e conectados. Ele diz assim, ó, na casa em que vocês comerem, é na casa que vocês vão passar o que? O sangue, os ombrais da porta. Amados amigos, você precisa aceitar Jesus e também se alimentar dele. Não só se alimentar de Jesus, eu também preciso do sangue dele. Continue comigo no verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Naquela noite, lembra que ele ia ser sacrificado no crepúsculo da tarde, 3 horas? Só de noite, depois do pôr do sol, que o bichinho estava assado, então vocês vão comer o cordeiro assado. Gente, Jesus, quando estava na cruz, ele teve algum osso quebrado? Não, jamais. Ele morreu sem ter nenhuma fratura de osso quebrado. Sua carne, tudo, mas os seus ossos não foi tocado. Portanto, esse animal que simbolizava Jesus também deveria ser assado e não poderia ter nenhum osso quebrado. Como é que você assa um cordeiro sem quebrar nenhum osso do bichinho? Você abre as patinhas dele e você estica as perninhas dele e você coloca na grelha. Depois que assar a parte da frente, você assa a parte de trás. O cordeirinho, ele era assado da maneira como o nosso Senhor foi crucificado. Tudo na Páscoa, gente, apontava para Jesus. O tempo todo. Inclusive, o dia 10 até o dia 14, esse tempinho tudo, eu vou explicar isso só amanhã por causa do tempo da gente. Agora veja o que vai dizer no versículo 9. Não comerás do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, as fissuras. Nada deixarei deles até pelo que, gente? Até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã deveria ser o quê? O cordeiro deveria ser todo consumido no dia. Não devia sobrar nada. E qual que é a ideia do cordeiro todo consumido? É que Jesus, não adianta você se alimentar pela metade. Não adianta você se alimentar um pouco. Eu preciso de absorver o cordeiro inteiro. Eu preciso ter o cordeiro inteiro. Não há como ter metade do cordeiro, metade da salvação. Portanto, quando eu aceito o que Jesus fez por mim, eu tenho que absorver inteiro. E às vezes a gente escolhe aquilo que é melhor, aquilo que nos agrada, quando eu devo absorver e me alimentar do cordeiro de forma integral. E ele continua dizendo, verso 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis o quê? A pressa, porque é o que, gente? Páscoa do Senhor. Aqui os pais agora vão ficar bravos com Deus. Ele está dizendo que tinha que ser comido como? Apressadamente. Opa, cadê as crianças? As mães pegam tanto não pegam, mastiga esse negócio, menino. Depois que eu vi isso aqui, eu comecei a comer mais rápido. Os especialistas dizem, gente, que a gente tem que mastigar uma colherada 33 vezes.
Meu Pai do céu. 33 vezes. Aqui Deus falou assim, come rápido esse negócio, engole. Aí ele fala assim, vocês vão comer com o cajado na mão, sandália nos pés, e o quê? Cingir os seus lombos. Onde é o ombro, gente? Onde é o lombo? Eu lembro que eu pego meu menino e falo assim, quando ele pequenininho, ele fala, pai, me leva na omba. Me leva na omba. Eu botava ele aqui na minha terra e falo assim, carcunda. Leva ele na omba. Aonde é o lombo, gente? Me ajude. Aonde é o lombo? Aonde? Rapaz, esse pessoal está tudo aleijado aqui, viu? O lombo de vocês aqui é... Quando você fala assim, ó, eu vou montar no lombo do animal, você monta no pescoço dele ou você monta aqui atrás? Aqui é o lombo, gente. É isso, aqui é o lombo, tá bom? Então ele fala assim, ó, lombos cingidos. Como assim, pastor, lombos cingidos? Vocês sabem que naquela época, os homens e as mulheres usavam vestidos. Né? E hoje tem uma briga danada, que a mulher não pode usar calça, que não sei o quê, porque naquela Bíblia na época não tinha nem calça nem pra mulher. O homem e a mulher vestiam o quê? Vestido. Só que o vestido da mulher era de um jeito que você batia o olho e sabia que era de uma mulher. E o de homem era de outro jeito que você sabia que era um vestido de homem. Era chamado de túnica, né? Túnicas, né? Mas olha que curioso. Era um saiote, era um vestido, um saiotão. Era uma bata. Hã? Era uma bata. Uma bata? Bata. Agora, gente, imagina esses homens lutando em guerra de saia. Ainda se fosse uma saia dessas de baiana assim, que é de largo, né? Eles ainda devem ter uma flexibilidade. Mas imagina o vestido, lutando de guerra. Imagina esses homens na lavoura de vestido. Mas não era um vestido. É diferente, eu vi em uma armadura, tem uma roupa por baixo, tem outra por cima, e depois tem um outro que é tipo um casacão que vai até o meio de joelho. Era roupa de 1800, não sei quanto. De 1800? 1800, era assim, de 1800, não sei quanto. Era uma coisa bem antiga que estava lá nesse curso. Mas vamos lá. A gente vai entender melhor isso agora. Tá? O que ele está falando de cingir os ombros? Era o seguinte, ó. Os homens pegavam esse vestido, essa saia, esse vestido, eles puxavam o vestido para frente, a sobra, ele pegava essa sobra, passava pro fundo, abria as duas pontas e vinha aqui e amarrava na cintura. Então os ombros ficavam o quê? Os lombos cingidos, cobertos. E aquilo que era uma saia, um vestido, virava uma bermuda. Exatamente. Porque eu pegava a sobra, pôs para trás, puxava e fazia o quê? Virava uma bermuda. Era assim que os homens iam para a lavoura. Era assim que os homens iam para a guerra. Era assim que os homens faziam as tarefas que exigia agilidade, entende? Então quando ele fala assim, lombos cingidos, é porque ele tinha que estar pronto para quê? Correr. Para peregrinação, porque eles iam sair o quê? E a peregrinação podia ser rápida, durou 40 anos. Chinelo nos pés, cajado na mão, porque a ideia é de viagem. Então o povo, mesmo escravo ali ainda, eles já iam celebrar a libertação pronto, porque à meia-noite o Senhor ia intervir para libertar o seu povo. Amém? Na minha Bíblia, bota sapato nos pés. Quando eu chego no versículo 29, o pastor vai falar para o fim agora para a gente terminar. Diz assim, 29, 12, verso 29. Depois vocês podem ler com calma, tá bom? Tudinho, cheio de detalhes. Mas no versículo 29 diz assim: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o do animal como de qualquer outra pessoa que estivesse lá. Todos. Que horas foi, gente? Que horas foi, gente? Outro dia alguém perguntou assim, pastor, Jesus quando ele vir, ele vai vir à meia-noite? Porque a parábola das 10 virgens fala que foi à meia-noite que o noivo veio, não é? E está uma dormindo, outras não. Mas será que é meia-noite que Jesus vem? Não. O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que é antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol? Hã? O dia e a hora ninguém sabe, só ele. Só Deus.
Gente, Jesus nunca ia poder dizer para a gente que hora que ele vinha, sabe por quê? Porque se ele escrevesse na Bíblia que seria meia-noite, ele ia chegar meia-noite aqui, mas no Japão ia ser que hora? Meio-dia. Nos Estados Unidos, 2 horas depois ou antes. Então, assim, como que ele ia chegar meia-noite em todo mundo? Entende? Portanto, a volta de Jesus aconteceu em um determinado momento, mas à meia-noite foi que ele libertou aqui o povo do Egito. Amados amigos, Deus apareceu na meia-noite, na hora mais crítica do povo de Israel. No momento mais crítico, Deus apareceu à meia-noite, no momento mais escuro, para pôr fim e mudar o curso da história. É na meia-noite da história desse mundo, é na hora mais crítica que o nosso Senhor Jesus ele vem para pôr fim e colocar um ponto e começar uma nova história. Eu pergunto para vocês, como que está o nosso mundo agora? Como que está o nosso mundo hoje? A gente não consegue confiar em mais nada. Aqui nós estamos numa guerra nas políticas danada. E sabe o que eu fico vendo nessa guerra? Está um grupo querendo soltar um monte de gente que foi preso no dia 8 de janeiro, outro grupo que não, uma briga danada de esquerda e de direita, e enquanto essa briga danada tem um povo preso e tudo mais, o nosso Brasil está sendo esquecido e os nossos dirigentes que podiam estar tentando descobrir uma solução para trazer emprego, comida, alimento, eles estão gastando toda a energia e tempo com um negócio que não deveria ser a preocupação deles. Vocês estão entendendo? Aí fica a esquerda brigando com direita, a direita com esquerda, e o nosso país não anda, porque fica tudo travado com essas coisas. É como a Bíblia diz, nos últimos dias serão tempos difíceis. E por que eu estou dizendo isso? Porque com tanta tecnologia, os homens, os seres humanos continuam egoístas, pensando somente no seu próprio umbigo. E eu penso que Jesus está bem perto de voltar, porque agora é o mundo inteiro, gente, desse jeito. Não é só o Brasil, o mundo, guerra, China, com Ucrânia, com Rússia, tá uma confusão danada. E eu penso que estamos chegando na meia-noite da história desse mundo, onde o nosso Senhor vai intervir para nos libertar de uma vez por todas. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui ele vai dizer assim, acompanhe comigo no verso 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse o que, gente? Morto. Então naquela mesma noite, chamou Moisés e falou assim, Moisés, pega o teu povo, vai embora daqui. Pega o teu povo, vai embora daqui. E a Bíblia diz que o povo saiu do Egito, e o povo do Egito ficou tão espantado com o poder e o que Deus fez com o Egito, que eles deram vários utensílios de ouro, e o povo saiu dali rico. Eles saíram dali ricos, chegaram pobres e saíram dali ricos. Mas na primeira oportunidade, eles pegaram a riqueza deles para fazer um bezerro de ouro. Eu acho que é por isso que às vezes Deus não permite que a gente fique rico, que a gente ganhe tanto, porque talvez com aquilo ali poderíamos fazer um ídolo para adorar e estar longe deles. Você entende? Amados amigos, o nosso Deus, Ele é especialista em entrar na vida da gente, na história do mundo, no momento mais escuro da história. Estou pregando para alguém nesta manhã que talvez esteja atravessando um momento escuro da vida, não sabe como Deus poderá resolver, como Deus poderá agir. Eu quero te dizer em nome de Jesus que o nosso Senhor, Ele é especialista de chegar nos momentos mais críticos para trazer mudança, Amém. para trazer perdão, Amém. para trazer salvação, uma nova perspectiva. E sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós não cremos, muitas vezes nós não confiamos,
Muitas vezes nós não acreditamos quando o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Encerro dizendo o seguinte: são 7 festas. Essas 7 festas apontam para quê, gente? Volta para aquelas 7 festas do começo, Claudinho, por favor. Ela aponta para quê, gente? As 7 festas apontam para quê, gente? Mas ela era o quê? 7 encontros. Presta bem atenção aqui, amados. Essas 7 festas apontam para 7 encontros que Deus queria ter com o seu. O primeiro encontro é o encontro da Páscoa. Essas festas aconteciam de forma literal, uma cerimônia, todo ano se repetia. Essas festas apontavam para um encontro profético, ou seja, a Páscoa não só era uma cerimônia, como apontava para a vinda de Cristo, o encontro de Deus conosco quando viesse a habitar entre nós. E essa festa também, além de ser uma cerimônia que acontecia, além de ser um encontro profético, também ela aponta para o encontro que Deus quer ter com você hoje. Amém. Para chegarmos ao céu, gente, nós precisaremos de passar por esses 7 encontros, essas 7 festas. E a primeira delas é aceitar Jesus como meu Senhor, como seu Senhor e como seu Salvador. Nesse primeiro encontro, Ele não te pede nada. Nesse primeiro encontro, Ele diz: vinde como estás e eu te transformarei. Aí você vem fumando, bebendo, matando. Lembra o ciclo semanal, 7 dias. Ele fala: vem como está. o primeiro encontro. É o encontro que as pessoas têm dificuldade de entender. E quando alguém vem a Jesus do jeito que é, muitas pessoas começam a apontar dedo, começam a acusar, começam a dizer isso e aquilo. Jesus diz para vir como? Como? Eu penso que nessa semana muitas pessoas vão entrar pelas portas para ouvir essa mensagem. Amém. E quando essas pessoas entrar por aquelas portas, eu e você precisamos de ser os braços de Jesus. Eu preciso abraçar essas pessoas. Eu não tenho que cobrar, porque sumiu, porque isso, porque aquilo. Porque no primeiro encontro as pessoas, Jesus pede para as pessoas virem como elas estão. E se as pessoas pela fé acreditar nisso, as pessoas sairão salvas desta igreja. Amém. Somente em acreditar nesta palavra, bem como está. Foi o encontro do ladrão da cruz, justamente no dia de Páscoa, sem fazer nada, só aceitando Jesus. Ele teve a sua salvação e a promessa da ressurreição garantida. Amém? Amém. No primeiro encontro, gente, a graça de Deus, ela superabunda. Ela é muito grande. Amém. Para alcançar cada um de nós, não importa onde nós estejamos. E no primeiro encontro, o Senhor só espera que você o aceite como seu Senhor, como seu Salvador, o sangue derramado por nós. Mas não para por aí. Amanhã eu vou falar do segundo encontro. E é no segundo encontro que Ele vai pedir algo para você. No primeiro encontro Ele fala assim: vem como você e eu vou resolver o problema. E no segundo encontro, festa de amanhã. Aliás, não. Amanhã a gente vai estudar esse assunto à luz do Novo Testamento. O pastor geralmente fala na primeira pregação, o tempo não deixa. E vocês vão ver exatamente como tudo isso, detalhe por detalhe, se cumpriu quando Jesus veio. Tudo. Dia 10, o dia 14, a morte dele, tudo isso, bem contadinho. E depois a gente vai falar então em seguida do segundo encontro. Mas hoje, o que você basta entender e crer é que se você aceitar o sangue de Jesus agora, você volta para casa salvo. Você volta perdoado. Porque no primeiro encontro Ele quer o que, gente? Que a gente se coloque nas mãos dele. E aí Ele vai conduzir você para o segundo encontro, onde Ele vai ajudar você a mudar algumas coisas. Que Deus te abençoe. Amém. E que a Páscoa, ela seja uma realidade na sua vida. O sangue de Jesus, que purifica e perdoa os pecados do ser humano. Amém. Amém. Agora teremos um louvor.
para encerramento. Em seguida o pastor estará fazendo oração. E já quero aproveitar, convide os seus amigos. Todas as noites vamos estudar uma festa dessa e você vai ter uma visão da Bíblia que você nunca teve antes. Quem compreende essas festas, compreende, tem uma visão das coisas que Jesus fazia, tudo conectado com elas, que é o que o povo sabia na época. E por isso que você vai ver várias coisas acontecendo no Novo Testamento e está conectado com tudo isso. O povo entendia bem. A gente que está culturalmente distante tem dificuldade. E amanhã a gente vai continuar e vai perceber isso no Novo Testamento. Tá bom? São teus afazeres que te esquecem de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje encontrares com teu Deus, real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor e tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar.
oração final. E se você entendeu a mensagem da Páscoa, que eu preciso do sangue de Jesus para que a salvação dele chegue à minha vida. E se você quer dizer para Jesus nessa manhã: Senhor, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito o teu amor, o que o Senhor fez por mim. Eu queria orar para você que tem gratidão no coração por aquilo que Jesus fez por você. Você que aceita o sacrifício do Senhor. E eu queria convidar aqui à frente todos aqueles que gostariam de dizer para Jesus: obrigado, Senhor, eu aceito o teu sacrifício, eu quero ter esse encontro com o Senhor. Quem vai dizer isso para ele? Deus seja louvado. Amado, se tem alguém para quem nós devemos todas as coisas e que nos ama de uma maneira extraordinária, é Jesus. Ele não só nos traz a salvação, como tem a habilidade de nos salvar e de chegar nos momentos mais difíceis do nosso coração. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai que está no céu, nesta manhã falamos um pouquinho da Páscoa, Senhor, da primeira Páscoa que o Senhor ordenou aqui na terra, que levou e apontava para a Páscoa em que o nosso Senhor morreu por nós. Aprendemos que a Páscoa aponta para o libertamento do teu povo. Hoje ela aponta para o libertamento dos nossos pecados quando recebemos o sangue de Jesus que nos perdoa e purifica. Os teus filhos nesta manhã entenderam isso e mediante a este convite vieram à frente para te dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Eles aceitam o teu sangue, o teu sacrifício, o teu amor, a tua substituição. Pai querido, por favor, recebe essas pessoas todas em teus braços. Derrama as tuas mais preciosas bênçãos sobre a vida de cada um deles. E agora que eles deram o primeiro passo para o primeiro encontro, ajuda eles a dar o segundo passo, que é o segundo encontro com o Senhor. Ao retornarem para casa, que eles voltem sobre o guarda-chuva da tua proteção, do teu cuidado, do teu amor, e que nunca esqueça que Jesus é o seu Salvador. Aleluia. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Pastor vai dar a porta, a gente cumprimentando cada um de vocês. E amanhã a gente continua novamente. A caneta, e essas canetas.